tarde. Com o novo decreto do governador Camilo Santana, as regras ficaram ainda mais rígidas em relação ao isolamento social. Mas a gente quer entender como isso funciona em outros locais. Quais os efeitos positivos do isolamento, onde já foi implantado com mais rigidez. Elmar Lima é quem vai trazer essas informações para a gente. Elmar, conta pra gente então, o isolamento, ele tem realmente essa efetividade? Já tem uma pesquisa comprovada, científica sobre isso? Oi, Lívia, boa tarde para você, boa tarde para a Luciana, para todos que acompanham o Ceará no Ar Especial de sábado. Essa é uma pergunta que vale muito dinheiro, né? Os cientistas, eles estão se adaptando a cada mudança, né? A cada novo processo ou a cada nova decisão tomada, existe um comitê de avaliação em cada local específico para definir se os números da Covid, ou seja, os números da pandemia, eles regrediram ou não a partir daquela tomada de decisão. Mas é claro que tem melhores experiências em determinados estados ou países, dependendo muito do que foi aplicado em todos eles. Aqui no Ceará, por exemplo, o governador Camilo Santana e o comitê que debate sobre os temas da pandemia aqui no estado, eles têm buscado alternativas diversas, se espelhando muitas vezes em outros estados ou em outros países, né? Ou seja, são decisões que eles vão tomando por bons exemplos de outros locais. Mas para conversar melhor sobre esse assunto, a gente vai falar com o biólogo, né, que também é professor, o Lázaro Henrique. Professor, seja muito bem-vindo ao Ceará no Ar. Boa tarde para o senhor. Eu queria que o senhor já começasse falando o que o nosso estado faz que deu certo em outros locais, por exemplo. Boa tarde, Elmar. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os telespectadores do Ceará no Ar. Bom, é importante dizer, nesse momento que a gente vivencia de pandemia, que alguns termos eles passaram a fazer parte do cenário, das conversas, dos diálogos entre as pessoas, que é a questão do distanciamento, do isolamento e lockdown, que são termos que precisam ser compreendidos. O distanciamento social, ele é uma recomendação não obrigatória, para que as pessoas possam tentar diminuir a disseminação desse vírus que está acometendo a população. A partir dos números que são avaliados, é preciso que às vezes o distanciamento ele passe a tornar-se um isolamento, que é o que a gente está vivenciando hoje. Medidas mais restritivas, no intuito exatamente de quê? De fazer com que a curva da pandemia ela possa ser um pouco mais achatada. Nós não estamos, no momento, vivendo um lockdown, até porque a população ela tem que trabalhar de maneira coletiva para que esse momento ele não venha a ser necessário e essa tomada de decisão não venha a acontecer por parte do comitê de gestão. Entendi, professor. Nós temos, por exemplo, agora, entre as medidas, as barreiras sanitárias aqui na entrada da capital cearense, que é o principal centro, não só comercial, industrial, enfim, de negócios e de economia aqui do estado. Essas barreiras que foram aplicadas em outros estados, inclusive em outros países, a União Europeia está adotando essas barreiras, elas têm efetividade, elas são bem vistas para a contenção desse vírus, professor? Bom, nós sabemos que essas decisões elas sempre vão desagradar determinados segmentos da sociedade. E isso faz parte. Ninguém gosta de ter seu deslocamento restrito, né? Mas o que a gente observa, os pontos e as análises e as estatísticas, é que nos locais onde essas barreiras foram aplicadas, ela diminuiu um pouco a circulação da população. E isso com o objetivo único e exclusivo de diminuir também o trânsito do vírus nesse momento de pandemia que a gente está vivenciando. Claro, tem pontos positivos e negativos. Esse local onde nós estamos agora, que é uma praça, ele fica fechado a partir das 5 horas da tarde por conta do novo decreto. Também é uma medida para tentar evitar aí aglomerações, encontros, essa proximidade maior e essa transmissão, né, professor? Quando a gente fala sobre doenças virais, é fundamental a gente dizer que há duas classificações básicas. Você tem as doenças virais crônicas e as doenças virais agudas. Uma doença viral crônica, você trata com medicamento, com fármacos, é o mais eficaz método de tratamento. Quando você vai para as doenças virais agudas, as vacinas é que se mostram as mais efetivas. Enquanto nós não temos a população devidamente vacinada, essas medidas de distanciamento, de isolamento, de barreira e de impedir a circulação e o contato da população acabam sendo medidas necessárias. É verdade. O professor falou aí sobre vacinação e sobre como essa vacinação ela é necessária para conter o avanço da pandemia. Nós podemos citar aqui o exemplo de duas potências mundiais que estão vacinando em massa, mas que estão tomando medidas diferentes. Os Estados Unidos está vacinando o máximo que pode, mas não tem muito lockdown, não tem muito distanciamento. A vida tem seguido corriqueiramente nos Estados Unidos e os números não param de crescer, pelo menos por enquanto. A Inglaterra vai no sentido oposto
e tem lockdown junto com a vacinação para tentar conter. São medidas diferentes, mas com um propósito específico e igual, né, professor? Com relação às vacinas, Gilmar, um dado que a gente precisa deixar bem evidente para a população. Se nós considerarmos o ano de 2021, nós não vamos conseguir vacinar toda a população. Eu não me refiro apenas ao estado do Ceará, nem somente ao nosso país, mas no mundo. Porque basta a gente verificar um número. Se eu considerar a vacina AstraZeneca, Moderna, Sputnik, a própria Coronavírus, todas as vacinas, sem precisar elencar, né, o nome de todas, elas vão ser produzidas em ano de 2021, cerca de 2,7 bilhões de doses. E nós temos uma população estimada no mundo de 8 bilhões. Então, mesmo a gente sabendo que o sistema COVAX busca uma distribuição equitativa dessas vacinas, a gente sabe que ela não vai chegar a toda a população. Então, enquanto isso não acontece para poder combater uma doença viral aguda, sem dúvida os países eles vão tomar medidas diferentes, mas com um intuito único, de quê? De fazer com que essa pandemia ela possa vir a ser controlada e que muito em breve a população volte a ter a sua vida normal. Perfeito. O professor citou aí o sistema COVAX, que é uma espécie de consórcio entre diversos países, dezenas e dezenas deles, quase todos de todo o planeta, que estão comprando juntos, junto às farmacêuticas, doses de vacinas diversas, e ele faz essa distribuição. O Brasil, por exemplo, faz parte desse sistema COVAX e vai receber, por exemplo, doses de vacinas que estão sendo aplicadas no Reino Unido, por exemplo. Não é isso por aí, professor? O sistema COVAX, ele foi um sistema, ele é necessário até para tentar buscar um pouco mais de forma democrática essa distribuição das vacinas, pois caso contrário, como eu falei na questão dos números, você ter 2,7 bilhões de vacinas para 8 bilhões que é a população mundial, alguns países poderiam sofrer muito com essa distribuição, principalmente porque a questão econômica é um fator determinante. Então o sistema ele visa exatamente fazer com que essa distribuição ela possa ser minimamente mais democrático. Agora a gente sabe que mesmo assim o time para adquirir essas vacinas, alguns países eles conseguiram trabalhar de forma bem melhor. Perfeito. Professor, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Sempre muito bem-vindo aqui no Ceará no Ar. É isso, Lívia e Luciana. A gente está vivendo um momento excepcional, né? E todos os momentos excepcionais, eles exigem esforços, eles exigem renúncias. E o isolamento social, muitas vezes o fechamento mais cedo, né, antecipado de comércios, restaurantes, é uma medida que visa, por fim, aí, a proliferação, pelo menos conter em parte a proliferação desse vírus, que já tirou a vida de mais de 250 mil pessoas somente aqui no país. Eu volto com vocês aí no estúdio. É isso mesmo, Elmar. Todo cuidado ainda é pouco, né?